Em relação à anatomia das vértebras, nós podemos inicialmente dividir em três grupos. Então, em amarelo, nós temos as vértebras cervicais, sendo compostas por 7 vértebras. Em laranja, as torácicas, que são 12, seguida das lombares, que são 5. Por que essa divisão acontece? Por conta das curvaturas que a nossa coluna apresenta e, mais do que isso, por conta das diferenças anatômicas que elas vão apresentar. Tá? Então, nós vamos ver agora cada uma delas de modo específico. Então, apesar de serem 7 vértebras cervicais, as duas primeiras, elas não têm um padrão específico, então nós estudamos à parte. De C3 até C7, nós temos um modelo esperado, digamos assim. Mas vamos começar no sentido crânio-caudal. A primeira vértebra nós chamamos de atlas, tá bom? É uma vértebra que ela não apresenta corpo, não apresenta processo espinhoso, mas ela apresenta aqui, ó, uma face articular bem grande. Por quê? Essa face articular superior se articula com o côndilo occipital, tá? Permitindo, então, que nós tenhamos uma grande amplitude em movimentos de flexão e extensão. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, face articular superior, face articular inferior, os processos laterais, lembrando que o processo lateral, ó, apresenta esse forame, tá? Processos laterais, que na verdade nós chamamos de processos transversos, assim como o forame transverso. Tá? Então, outro ponto que vale destacar ainda no atlas é que ele se articula com a segunda vértebra, que é o axis, por meio aqui, ó, do dente, tá? Então, imaginam que esse dente, que a gente ainda vai falar um pouquinho melhor do que ele, gera uma impressão no atlas. E essa região nós chamamos de fóvea do dente. Então, no geral, é isso. Faces articulares, processo transverso, com forame transverso e fóvea do dente. Já o axis, que é a segunda vértebra, muda bastante em relação à primeira. Por quê? Nela, apesar de tão bem apresentar a face articular superior e inferior, eu tenho aqui o dente, que é essa projeção. Tá? O dente, como eu já disse, vai se articular com o atlas e vai funcionar como um pivô. Então, vocês imaginam que os movimentos de rotação da cabeça, como o movimento de dizer não, é permitido por essa articulação. Isso evita que exista uma luxação da nossa coluna e a base cerebral se mantenha aí estável. Diferente ainda do atlas, o axis ele já começa a apresentar um processo espinhoso. E esse processo espinhoso agora vai continuar existindo até as últimas vértebras lombares. O processo espinhoso do axis, assim como das outras vértebras cervicais, ele é bifurcado. Então é dividido, ó, em dois. Por quê? Existe a inserção do ligamento nucal, tá? Nessa região, além de outros pontos de fixação muscular. Agora falando um pouquinho de uma vértebra cervical típica. Típica por quê? Mesmo de C3 até C7, apesar das variações, porque essas vértebras vão se adaptando à sobrecarga, né? O padrão se mantém muito semelhante. Então, o que eu espero encontrar nessas vértebras? Eu vou encontrar, de modo geral, um corpo vertebral, tá? Um corpo vertebral e um canal vertebral relativamente grande, porque a medula está passando aqui, tá? Então, esse forame vertebral, ele é amplo. Os processos transversos também são bifurcados por conta de inserções musculares e todos eles apresentam o forame transverso. E esse forame ele é exclusivo da vértebra cervical, não vai aparecer na torácica e na lombar, porque aqui eu tenho a passagem da artéria vertebral, que vai formar lá na região de tronco cefálico a artéria basilar. Então, corpo vertebral, forame vertebral, processos transversos com o forame transverso, né? E o processo espinhoso, que é aquele que a gente palpa, né, consegue sentir quando passa a mão nas costas, bifurcado por conta da presença do ligamento nucal. Já a vértebra torácica, ela muda um pouquinho a disposição. Então, como eu falei, o processo espinhoso, o processo transverso, desculpa, não apresenta o forame transverso. O corpo, ele começa a ficar um pouco mais centralizado, tá? Um pouco mais achatado com relação à vertebral, à cervical. Apresenta aqui ainda o forame vertebral bem circular
E as faces articulares das vértebras torácicas estão bem num plano coronal. Dá para perceber que elas estão paralelas uma à outra? Isso permite, por exemplo, grandes movimentos de rotação, de lateralização. E o processo espinhoso tem algo bem característico que é essa inclinação. Então, o processo espinhoso das vértebras torácicas são voltados para baixo. Agora, falando da exclusividade, o que ela tem de diferente? As vértebras torácicas se articulam com as costelas. E essas costelas deixam marcas nas vértebras. Então, eu tenho regiões aqui, ó, que eu vou chamar de fóvea costal. Cada vértebra torácica tem 3 fóveas costais. Fóvea costal superior, fóvea costal inferior e fóvea costal do processo transverso. Por quê? Uma única costela, ela se articula 2 vezes com a mesma vértebra.